E bora lá para mais um vídeo aqui do canal de análise de copy. Eu na minha versão ou skin sem barba, onde o queijo vai lá pra nuca quase. Enfim, vou deixar um tempo assim, é bom o rosto dar uma respirada, né? Para hoje, para esse vídeo, melhor dizendo, não sei quando tu tá assistindo, eu vou fazer análise de dois anúncios de uma arquiteta, Clarice Mag, ou Magi, enfim, agora, como é que eu pronuncio isso? E são dois anúncios em vídeo, ambos com cerca de 40 segundos, mas eu não vou me admirar se esse vídeo aqui não parar de passar de pelo menos uns 20 minutos. Eu falo um bocado e geralmente entrego bastante. Sem mais delongas, vou passar aqui para Clarice para deixar ela falar e bora lá. Fala com a gente aí, Clarice. Chega de perder horas procurando produtos para casa na internet, né? Você sabe. O primeiro ponto, a Alice falou 5 segundos e eu já dei um pause. Enfim, mas o primeiro ponto é que o produto, já dando um spoiler, é vamos dizer que uma curadoria de 1.300 produtos selecionados aí para casa, onde a Clarice pega móveis, seleciona e direciona para a pessoa e faz uma curadoria para que ela escolha uma boa mobília, vamos dizer assim, para dentro de casa. E a questão é o seguinte, quando a Clarice ela fala, chega de ficar procurando produtos para casa, ela tá atraindo muita gente. Tá mais amplo do que ela tá falando, sabe? Isso, ela pode estar falando de eu olhando sem conhecer, eu posso pensar no quê? Será que é um eletrodoméstico? Será que ela tá falando de algum eletrônico? Será que ela tá falando de lâmpada? Ela tá falando, sabe, de uma cama? Do que ela tá falando, afinal, entendeu? Claro, eu tenho que ter a ideia de que o anúncio pode ser para gente fria tanto quanto para gente quente, uma audiência, né, no caso. E pensando em audiência mais quente, que já conhece a Clarice, beleza, fica um pouco mais tranquilo, sabe? Vamos dizer assim, esse leve deslize nessa percepção de estar ampliando muito a comunicação, sabe? Se for de maneira intencional, beleza. Só que a questão é que muitas vezes se passa batido isso, sabe? Eu comunico alguma coisa que tem a ver com o meu produto, beleza, mas eu não me atento de que isso está um pouco mais amplo do que deveria. E eu posso chamar muita gente curiosa, justamente nesse viés, de que, pô, a pessoa ela tá procurando mobília para dentro de casa, beleza, fechou com o produto, mas ela tá procurando eletrônico, putz, ela tá procurando, sabe, alguma outra coisa que não necessariamente seja o que ela tá propondo, por causa que pensa numa casa, tô procurando produto para casa, quantos produtos eu não posso ter para casa, produto de limpeza, produto, sabe? Do que ela vai falar, afinal? E aí, muitas vezes, se fica naquele viés de, pô, beleza, tá amplo, a pessoa ela vai assistir para descobrir o que que é, sabe? Só atiçar a curiosidade. Cara, muitas das vezes as pessoas elas já assistem e já clicam em seguida. Então, tu tem um CTR mais alto, por causa que tu tá trazendo mais gente, tá conversando de maneira mais ampla, só que tu tá quebrando a real performance do teu anúncio. Por causa que de antemão tu tem que falar com a pessoa e cravar realmente o que tu tá querendo dizer, sabe? Não só parar a pessoa, comparar a pessoa certa, com a comunicação muito bem alinhada, direcionada para o que aquela pessoa possivelmente está buscando, entendeu? E nesse caso, está mais amplo do que acredito eu que deveria estar se fosse pensar num anúncio direcionado para um público frio, tanto quanto para um público quente. Pessoas que já conhecem a Clarice, entendeu? Bora lá, dá uma continuidade. O estilo que quer, mas tem medo de errar ou de comprar algo e enjoar rápido. E essa questão agora, eu tenho que pensar em níveis de consciência, beleza? Níveis de consciência de maneira bem objetiva. Aqui é uma das coisas mais importantes quando está se tratando de copy, e principalmente copy para anúncios ainda, para tudo que a gente vai pensar em comunicar, né? Mas para anúncios isso é primordial, tipo assim, não tem como passar reto por isso. Como eu disse, para tudo. Para anúncios, mais ainda. Justamente porque anúncio é o coração da parada, da operação. Ele é o primeiro contato do teu dinheiro com o mercado, entendeu? Então tem que ter um cuidado absurdo com isso. Quando eu tô tratando da escala de... Tem gente que simplifica isso, mas quando eu olho para o Eugênio Schwartz, ele fala o quê? Tem a audiência, público, as pessoas que são inconscientes total de qualquer coisa, inconscientes totais, e aí tem a pessoa que ela é consciente do problema, depois ela é consciente da solução, depois ela é consciente do produto, depois ela é consciente da oferta, entendeu? E aí tu para pra pensar comigo, que pô, a pessoa não sabe de nada, pensa que tu tá conversando com uma pessoa que ela não tem, ela mal sabe o nome dela, entendeu? Onde que ela mora, isso aí era basicamente isso. E aí pra te vender alguma coisa pra aquela pessoa, tu tem que o quê? Conscientizar que ela tem um problema. E aí pensa que é cronologia, depois que tu conscientiza ela que ela tem um problema, pô, eu vou mostrar qual é a solução desse problema pra ela. Depois que eu mostro a solução, eu falo que isso está dentro de um produto. E aí, depois que eu falo que está dentro de um produto, eu faço a oferta desse produto. Entendeu? E aqui, ela está caminhando na escala de consciência. Ela chegou e apresentou o problema para a pessoa. Beleza. Ah, você ali, você fica perdendo horas, fica perdendo tempo procurando coisas para casa, sabe? Embora de maneira ampla. Eu também
eu entendo isso, tal. Olha só, vamos melhor do que Chega eu de ficar perder horas lembrando, procurando deixa ela falar, né? produtos para casa na internet, né? Você sabe o estilo que quer, mas tem medo de errar. Você sabe o estilo que é, mas tem medo de errar. Chega de ficar procurando, ou perdendo horas procurando produtos para casa. Beleza, eu tenho um problema. Você fica perdendo horas procurando produto para casa. E aí você procura, mas tem medo de errar, não sei o que. Ela tá aprofundando o problema, entendeu? E geralmente tu pensa, por exemplo, no médico. O médico, quando ele vai te passar a solução de um problema, antes, ele te passa ali um contexto daquele problema. Ele mergulha naquele problema, ele te fala dos sintomas, ele te fala das causas daquilo dali, entendeu? Aqui nesse aspecto de problema, solução, a gente está tratando do tal do MOVE, mecanismo único, sabe? Que muito se fala. Muita gente só pensa em mecanismo único como solução, mas o problema ele também entra. Então é interessante tu aprofundar no problema. Porque quanto mais tu aprofundar no problema, mais a pessoa percebe do outro lado que a tua solução é realmente boa, porque tu percebe aquilo ali minimamente, nos detalhes. Então provavelmente a tua solução ela vai se encaixar perfeitamente. E é isso que a gente busca quando a gente está comprando uma coisa. Quanto mais direcionado, quanto mais sob medida, vamos dizer assim, aquilo que a gente vai propor para alguém, melhor. Mais a tendência de converter, entendeu? Justamente isso tenta se fazer ao longo de página, ao longo de várias coisas, que é o quê? Quebrar objeções, mostrar para as pessoas que aquilo dali é realmente para ela, tal, entendeu? E quanto mais tu traz isso, traz esse crivo, esse filtro aí, vamos dizer assim, de uma parada sob medida, realmente esculpida para a pessoa, melhor. E isso já começa desde lá o problema, não só na hora que eu chego e tô falando da solução, que eu tô falando de produto, que eu tô falando de oferta, não, lá de cima. Quando mostra que tu realmente conhece o problema, tu conhece a causa, tu conhece o efeito, sabe? Já vai te mostrando, já vai mostrando pra pessoa que, opa, esse cara ele realmente domina, ele realmente entende, a solução dele provavelmente deve ser boa. Embora a pessoa não saiba que tu vai chegar numa solução. E quando tu tá mostrando isso pra ela, ou um produto, ou uma oferta, entendeu? Mas que isso já pressupõe que é realmente sob medida. Porque o problema tu conhece muito bem. Beleza? Bora. Ou de comprar algo e enjoar rápido. Eu sou Só relembrando aqui porque eu falo pra caramba, então vou voltar rapidinho. sabe o estilo que quer, mas tem medo de errar ou de comprar algo e enjoar rápido. Eu sou a arquiteta Clarice Maggi e criei a curadoria Casa Inteligente. Aqui, mais um adendo. A questão de público quente e público frio. O público quente, beleza, já conhece ela. Entendeu? O público quente já conhece ela, passa um pouco, vou só dar um, Rápido. só dar um playzinho só pra arrumar a feição da Clarice. E a questão é o seguinte, o público quente já conhece ela, já reconhece a autoridade que ela tem. As coisas que ela faz, a rotina, as conquistas, beleza. Mas um público frio, se for o caso, vai pensar, tá, é uma arquiteta, é mais uma arquiteta. Beleza, maravilha, fala aí. Diferente se ela colocasse um pouco mais de autoridade, alguma prova social, algum depoimento no momento em que ela se apresenta para reforçar isso daí. Porque só o falar, pô, eu sou arquiteto, fica um pouco vago. Pô, ele é mais um arquiteto, sabe? Diferente se ela chegasse e falasse, oi, eu sou a Clarice, já atendi mais de tantas pessoas, ou esse produto já teve a compra de mais de tantas pessoas, que nem fulano, ciclano, e mais uma chuva de depoimentos em cima, sei lá, alguma coisa desse tipo, sabe? Grosseiramente pensando. E, pô, eu criei o método XPTO, eu criei, desenvolvi o produto tal. Eu já prestei consultoria, já prestei serviço para XYZ, sabe? Jogar um pouco mais de autoridade, sabe? Pensando em público frio. E até mesmo para público quente é sempre bom estar reforçando isso. Porque a gente está sempre buscando o quê? Alguém que a gente confie, que é uma pessoa tão humana quanto a gente. Aí do outro lado, claro, se for uma pessoa de bem, se for uma pessoa realmente humana, tanto quanto uma pessoa que mostre domínio para resolver aquilo que está se propondo. Entendeu? Então essa questão de reforçar não tem problema. E para público frio isso é essencial. Caso seja o caso. Caso seja o caso. Enfim. E vamos lá. Clarice, continue com a gente. Eu sou a arquiteta Clarice Maggi e criei a curadoria. Tanto quanto, vou deixar outra observação. Quando a Clarice ela se apresenta, sou Clarice Mag. É Mag, falei no início do vídeo, tá certo, Mag. Sou Clarice Mag, tal. Criei a curadoria Casa Inteligente. Aqui ela mostra que ela criou um produto. E, de certo modo, um produto único. Por causa que tem um nome, isso daí já distancia ela um pouco da massa ali, sabe? Aí a gente quer sempre diferenciação. E no momento em que ela fala, justamente, Enjoar rápido. Eu sou a arquiteta Clarice Maggi e criei a curadoria Casa Inteligente. essa questão, sou Clarice Maggi. Eu falei Mag, é Mag, errei. Foi mal, Clarice. A questão é justamente ela também se posicionar como uma figura distante da maioria, sabe? Não só o produto que ela tem, porque ela por si só já é um produto. Ela é porta-voz, ela foi as mãos, vamos dizer assim, que foram lá e esculpiram, que criaram esse produto. O produto que ela está propondo nada mais é, vamos dizer assim, que uma dissolução do conhecimento que ela tem, sabe?
Ela se ramificou um pouquinho ali e entregou um produto, vamos dizer assim, sabe? Tu tá pegando um pedacinho do conhecimento dela, tá pegando um pedacinho dela através desse produto. Então, não só distanciar em relação ao produto, pô, tem uma curadoria tal, pelo nome, beleza. É uma coisa singular, uma parada dela. Tanto como ela mesma se posicionar como alguém diferente, entendeu? Justamente esse viés de, cara, provas sociais, depoimentos, o que eu já fiz, o que eu já atendi e, enfim, dá para criar categorias diferentes, vamos dizer assim, de uma arquiteta XYZ, para que ela se distancie. Sempre esse viés de distanciamento é muito bom trazer. Porque realmente a gente busca não só coisas que venham suprir a nossa demanda, o que a gente está buscando resolver, como também coisas únicas, coisas diferentes, por causa que existe muita gente oferecendo a mesma coisa. Beleza, pode se vender, não é aí que vai ter a trava, mas no âmbito geral, quanto mais distante, quanto mais única tu se torna, seja através da tua comunicação, da tua oferta, do teu produto, melhor, entendeu? No âmbito geral. Que aí só tu tem o que tu tem, grosseiramente falando, como só tu resolve os problemas que tu se propõe, como só tu existe. Até por isso que se bate muito no viés de, pô, comunicação, no âmbito geral, não seja um robozinho, não seja cópia dos outros, seja tu mesmo, para que tu se distancie a partir do momento que tu já tá já comunicando. Aí depois tu aparece com um produto único, tu é uma pessoa diferente, distinta da maioria, entregando um produto que ninguém tem, que é diferente, distante da maioria, numa oferta, numa solução diferente do que todo mundo tem. Se distancia, 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 distancia. Ou seja, só aquele cara que resolve aquela parada daquele jeito específico. E aquele cara já é diferente por si só. Entendeu? Distanciamento. Sempre que possível. Ao máximo. Para resolver exatamente isso. São mais de 1.300 produtos escolhidos a dedo por mim. Tudo leve, neutro, atemporal, links direto para compra nos fornecedores, várias faixas de preço e cupons de desconto. São diversos produtos escolhidos por mim. Beleza, isso aqui é maravilhoso. E ela vai mostrando, ela vai scrollando, vai mostrando na prática. Pô, muito legal, muito bom. Só que a questão é que poderia só botar um adenozinho, de repente, qual que é quais os produtos mais buscados e já citar. Ela pode ter mostrado ali, mas eu não sei, entendeu? Pô, quais os produtos? Desde cama até, sei lá, sofá, até cortina, até de, entendeu? Pensar ali no minimamente ali no top 3 no top 5 que as pessoas mais buscam, entendeu? É fazer uma pesquisinha de mercado, enfim. E aí justamente pontuar isso aí mais, e aí tu pode até detalhar um pouco mais, são mais de 300 tipos de sofá específico, se a busca for mais pro sofá, mais 300 tipos de cadeira para sala de jantar, sei lá, entendeu? E mergulhar nisso daí. Que aí a pessoa vai sentindo que é mais sob medida para ela ainda, vai, caramba, pô, eu quero comprar sofá, eu quero comprar cadeira, eu quero comprar não sei o que, entendeu? Enfim, observação aí. Para de tentar e cupons de desconto. Só deixa eu pegar uma observação disso que ela tá falando. Por mim, tudo leve. Escolhidas por mim a dedo, isso aqui é muito bom, que demonstra um certo, vamos dizer assim, um certo carinho, um certo produto sob medida que ela foi ali e desenvolveu com real atenção, a dedo, quase uma parada artesanal, grosseiramente artesanal, se falando, e eu gosto muito de abordar isso sempre que possível, ainda mais nessa era que a gente está vivendo, que é uma era da IA. Os produtos digitais, no quesito digital, de ser sempre uma IA por trás, fazendo tudo, produzindo tudo. Então sempre que se tem a oportunidade de falar que foi feito à mão, que é realmente uma parada artesanal, feito com cuidado, com carinho, cara, maravilhoso, maravilhoso. Neutro, atemporal, links direto para compra nos Neutro, atemporal, links direto para compra. Enfim, isso aí já facilita. E aí é legal tu pensar nos benefícios disso, sabe? Que aí, por exemplo, cores neutras. Pô, eu tô falando cores neutras, mas ao invés de falar cor neutra, eu poderia dizer cores que combinam com qualquer ambiente. Que vão combinar com o que você colocar no ambiente, entendeu? Ah, link direto para pagamento. Tu clica e já sai direto na área para te pagar. Enfim, tu paga em 2 cliques. Pagamento facilitado, alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque copy tem muito esse viés de empolgação, vender empolgação para as outras pessoas, assim como pintar cenários na cabeça da pessoa. E isso, quem fala muito, que eu sou fãzaço também, é o Gary Albert. Ele fala muito, é um dos principais nomes clássicos de copy, mas outras pessoas também falam bastante. David Ogilvy, Victor Schwab, enfim, Claude Hopkins, sabe? Muita gente aborda isso. Que copy justamente é tu vender empolgação e tu pintar cenários na cabeça da pessoa. Então, quando eu falo de benefícios, eu tô traduzindo justamente aquilo que a pessoa ganha num cenário pintado na cabeça dela. Eu tô falando a respeito do que ela ganha e isso, junto, em contrapartida, acaba pintando também o complemento da ideia, sabe? Se eu falo justamente, móveis de cores neutras, por exemplo, mobílias das cores neutras.
Pô, maravilha. A pessoa imagina coisas neutras. E aí, como tá sendo mostrado. Diferente de eu falar, pô, mobílias que se tu colocar na tua casa, grosseiramente, aí tu vai falar de uma maneira bonitinha, tu vai lapidar isso daí, vamos dizer assim, mas mobílias que vão combinar com qualquer coisa que tu venha colocar na tua casa. E aí, e pra te pagar é fácil pra caramba, tu malta 2 cliques, tu já tá na área de pagamento facilitado, não tem que ficar correndo atrás de um monte de link, saber, ver fornecedor, não, já selecionei os melhores aqui. Só clica, já vai direto com o melhor preço, com o melhor não sei o que, sabe? E aí, tu paga e seja feliz. Já vai pintando o cenário na cabeça da pessoa. Caramba, é link facilitado? Tá, beleza, é link facilitado, mas tu não pintou um cenário. A pessoa, por mais que ela consiga imaginar alguma coisa, mas tu não tá atiçando a pessoa. Entendeu? A imaginar, a pintar. Pô, vem aqui comigo. Enxerga isso aqui comigo. Tem muito disso em copy, sabe? Fornecedores, várias faixas de preço e cupons de desconto. Várias faixas de preço. De preço, é ótimo. De preço. É meio abstrato, sabe? Como eu disse da questão dos próprios móveis, da mobília. Enfim, tu falar que é desde sofá até mesa, por exemplo, os top 3, os top 5, é tu pegar a faixa de preço que é melhor para aquele público que tu tá querendo anunciar, sabe? Pô, o pessoal ele quer propor ali compras de, sei lá, de R$ 100, tá buscando compras, né, melhor dizendo, de R$ 100 a 2.000, a 10.000, a 50.000, sei lá, tu estipular essa faixa de preço, sabe? Toda a faixa de preço, enfim, fica meio abstrato, tá? É toda a faixa de preço, mas será que são móveis premium, sabe? De luxo, de não sei o quê? Ou é uma coisa muito superficialzinha também, entendeu? Não dá pra ter muita ideia. E aí tu poderia justamente falar de preço, e o preço por si só ele já traduz um pouco dessa, vamos dizer, dessa finese da mobília, sabe? Como também tu poderia dizer de 100 a, por exemplo, de 100 a 1 milhão, desde móveis comuns até móveis altamente luxuosos, por exemplo, sabe? E aí tu tá pintando esses cenários, sabe? Enfim, vamos lá. Você para de tentar adivinhar o que vai ficar bom na sua casa e começa a investir onde realmente vai fazer diferença. E isso aqui que ela fez agora é algo que em copy muitos chamam do tal do quadro mental da dor, que é justamente o que tu vai deixar de viver no momento em que tu passar a fazer alguma coisa. E esse passar a fazer alguma coisa, geralmente é o quê? Utilizar determinado produto. Olha só o que ela fala aqui. Depois da sua observação, presta atenção. E eu nem vi esse anúncio inteiro, é a primeira vez que eu tô vendo. Você para de tentar adivinhar o que vai ficar bom na sua casa. Você para de tentar adivinhar o que vai ficar bom na sua casa. E aqui eu poderia até mergulhar um pouco mais nesse pepino, sabe? Girar um pouquinho mais essa ferida, grosseiramente. Você para de tentar adivinhar e também ficar gastando dinheiro com mobílias que depois tu vê que não tem nada a ver, sabe? Com o ambiente que tu tá querendo preencher, grosseiramente, sabe? E mais enfim. E começa a investir onde realmente vai fazer diferença. E aqui é meio que um antes e depois, melhor dizendo. Ela fez o quadro mental da dor, que se chama, e até o quadro mental do prazer, que é justamente a ideia do antes e depois. O antes, o cenário que eu estou vivendo, que eu quero fugir, e o depois, o cenário pós tá executando, tá absorvendo, tá usufruindo de determinado produto, de determinada coisa, sabe? Que é o quê? Pô, você para de deixar, você deixa de ficar adivinhando mobílias para sua casa e passa a comprar móveis que vão realmente fazer a diferença. Mas fazer a diferença também, ele é muito abstrato. E é legal em Copytus justamente trazer coisas concretas. Por causa que o concreto faz com que a gente consiga imaginar. O abstrato também. Só que é muito difícil. Sabe? É muito difícil. Se eu falar pra ti, pô, eu vi um cara verde. Pô, tu vai pensar quem? Tu vai pensar no Yoda, tu vai pensar no Shrek, tu vai pensar no Hulk, sabe? Mas se eu falar pra ti, pô, eu vi o Yoda. Tu já vai direto pensar no Yoda, entendeu? E eu quero pintar o cenário e eu quero pintar um cenário específico na tua cabeça. Onde realmente vai fazer diferença, móveis que vão realmente fazer diferença. Não, móveis que até as visitas da tua casa vão bater palma e vão, cara, te parabenizar por móveis que combinam tanto com o teu ambiente. Tu vai se sentir tão bem dentro daquela casa, com tudo tão organizado, sabe? Tu vai passar até uma casa praticamente de novela, sabe? Quando a pessoa tá entrando ali dentro, e aí tu vê até o jeito que eu falo mesmo. Eu aqui falando nesse momento, sabe? É uma empolgação, é outra parada. Eu já tô pintando o cenário na minha própria cabeça e isso possivelmente vai ser traduzido na outra pessoa também. Ela também vai conseguir imaginar isso, sabe? E caramba, tá imaginando junto, tá ficando empolgado. Cara, que massa. Pô, vou ter móveis de novela em casa. Caralho. É muito diferente, sabe? A percepção. Quer uma Ó, e vai chegar, chegou agora em 29 segundos, eu já tô falando há quase 20 minutos. Minha nossa. casa com cara de casa, com escolhas inteligentes. Ter uma casa com cara de casa.
Isso eu não sei. Isso daqui eu vi até no outro anúncio rápido dela. Mas eu não sei se é uma sacada muito boa, muito interessante a ser feita. Entendeu? Porque uma casa com cara de casa é algo muito particular essa questão. Sabe? Porque uma casa com cara de casa, o que que define ser uma casa? Entendeu? Isso aqui entra no viés de gosto. Gosto é peculiar de cada um. Assim como o bonito, o feio, entendeu? Então, uma casa com cara de casa, muitas vezes a pessoa, aí do outro lado, ela pode estar imaginando uma parede de cimento queimado, um negócio cinza, cores neutras. A outra pode estar imaginando uma casa totalmente colorida, muito, sabe, preenchida com ali arborização dentro de casa, enfim, entendeu? Arborização, eu não sei se é o termo certo para dentro de casa, né? Mas, enfim, eu sou engenheiro civil, também de formação. Dá uma trégua aí, eu não entendo muito do paisagismo da coisa, enfim, dos termos certos. Mas, enfim, casa cheia de plantas, sabe? Desse estilo, uma casa minimalista, uma casa de madeira, uma casa de alvenaria, sabe? Estrutural ali, sei lá. Enfim, é justamente essa questão. O que é uma casa com cara de casa? Tá entendendo? Mais uma vez se cai na abstração. É muito legal, é muito interessante falar, pô, uma casa com cara de casa. Mas e aí? O que é uma casa com cara de casa? Tá entendendo? É abstrato. E justamente isso, quando eu tenho algo muito abstrato, eu não consigo imaginar. E eu quero justamente fazer o oposto. Eu quero fazer a pessoa enxergar o que eu tô fazendo, falando pra ela. Não só enxergar, como se empolgar com o que eu tô querendo trazer pra ela. Não só se empolgar, como também sentir na pele. Se eu puder, se eu conseguir fazer isso. Entendeu? Quanto mais eu caminho em direção a isso, do fazer a pessoa sentir, do fazer a pessoa enxergar, mais conectado eu tô com ela, mais tendenciosa a conversão essa pessoa se torna. Beleza? E sem dor de cabeça? E sem dor de cabeça, mas sem dor de cabeça é o quê? É um pouco abstrato. Eu entendo, eu entendo. Eu tô pontuando o fino do fino, né? Mas o sem dor de cabeça é o quê? Sem ficar remoendo os arrependimentos de ter comprado uma mobília que não combina com essa casa. Entendeu? Remoendo os arrependimentos de mais uma vez ter gasto com um móvel que 2 dias depois tu vai querer se desfazer. E vendendo ele por 30% do que tu pagou. Enfim, sabe? Clique em Saiba Mais e adquira o seu agora mesmo. Clique em Saiba Mais e adquira o seu agora mesmo. E aí, pô, ela já tem uma audiência grande, considerável no Instagram ali. Ela tem cerca de umas 300 mil pessoas quase. 260 e tantos no momento que eu tô gravando aqui esse vídeo. E, pô, ela poderia ter só colocado uma provinha social aqui no final. Possivelmente ela já vendeu bastantes desses aqui. Então ela poderia simplesmente trazer. Se você quer, isso aqui e tal, a curadoria Casa Inteligente, assim como mais de 200 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, 10 mil pessoas já compraram, já adquiriram, já pararam de ter casas, e, sabe? E passaram a ter casas de novela, casas de cinema, enfim, grosseiramente brincando com isso, sabe? Clica aqui em saber mais. Entendeu? Um reforço, confiança. E mais uma vez lembrando e pontuando que isso difere muito quando eu tô falando de público quente, público frio. Beleza? É isso. Eu não vou me passar demais aqui, porque já deu um vídeo considerável, que cerca de uns 25 minutos. Senão vai ficar muito grande isso aqui, vai ser papo de 50 minutos. E eu vou desdobrar o próximo vídeo aí da Clarice, que eu gostei bastante dela falando. Parece uma pessoa bem interessante, bem legal, bem harmoniosa, vamos dizer assim. No quesito de transmitir uma coisa boa, de ser uma pessoa pura, assim, sabe? Enfim. E eu vou deixar para um próximo vídeo. Valeu? Se gostou desse vídeo, curte, comenta o que tu achou. Sugere aí novos vídeos, sugestões de anúncios que tu gostaria que eu analisasse de outras pessoas, de empresas, negócios por aí, beleza? É super bem-vindo, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha também com quem tu acredita que seja útil. Valeu, tchau, tchau. Ah, e por último, se tu precisa de bons anúncios, sugiro que tu confira os Flash Ads. Link tá na bio, na descrição aqui do meu canal. Junto com mais algumas outras coisas tão boas quanto ele. Valeu? Tchau, tchau.